em nome de Jesus. Nós estamos numa série que é o Evangelho, a Igreja e o Fim. Essa série tão maravilhosa que nós podemos aprender dia após dia sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos ainda na primeira parte dessa série, uma trilogia sobre o Evangelho, a Igreja e o Fim. Nós estamos no Evangelho de João, depois entraremos no livro de Atos, que é sobre a Igreja, e depois faremos uma exposição no livro de Apocalipse. Uma jornada maravilhosa. Quem está aqui desde o início? Levanta a mão dessa série. Oh, muita gente está acompanhando essa série. Nós vimos que Jesus é o unigênito do Pai, que desceu do céu. Ele é o Logos eterno, diz o livro de João. O eterno se fez carne e habitou entre nós. Ele veio e ele confrontou a luz, confrontou as trevas. As trevas revidaram contra a luz, mas as trevas não ganharam. Ele é a luz do mundo. Ele veio para trazer vida àqueles que estavam mortos nos seus pecados e delitos. Diz o primeiro capítulo. Vai dizer que Jesus ele encontrou com muitas pessoas. Encontrou com Nicodemos no capítulo 2, um religioso mais perdido. Pessoas que tinham uma moral religiosa, mas não conheciam o coração de Deus Pai. Jesus veio trazer algo que não é nem religião, nem falta de religião. Ele veio trazer um caminho que é o caminho do Evangelho. O Evangelho é exatamente não religião, e o Evangelho também não é religião. Ele disse para Nicodemos isso, que ele precisava nascer de novo. No capítulo 4, Jesus encontrou com uma mulher quebrada na sua sexualidade. Uma mulher que queria ser feliz a partir da sua sexualidade, trocando de vários maridos. E Jesus disse que aquele vácuo do coração dela precisava ser preenchido com uma outra dimensão, que era uma dimensão espiritual, que é a mulher samaritana. Aquela mulher foi transformada. Jesus encontrou um homem no tanque chamado Tanque de Betesda, um homem aleijado, 38 anos sofrendo. O pecado tinha atingido toda a estrutura humana, desde a sua sexualidade até a sua parte biológica, estava afastado de Deus. Mas Jesus veio trazer nova dimensão para as pessoas quebradas. Ele encontrou com aquele homem no Tanque de Betesda, e ele trouxe para aquele homem a misericórdia do alto e curou aquele homem da sua doença. Jesus também, ele se revelou a nós como bom pastor. Nós estamos num mundo cheio de trevas e de perdição. Precisamos ser guiados ao céu, à casa do nosso Pai. Então o Evangelho ele é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. O Evangelho é que a solução veio do alto. O Evangelho é que nós não podemos nos realizar em nenhum tipo de relacionamento a não ser em Deus. O Evangelho é exatamente ele que veio para os quebrados desse mundo. Jesus também encontrou com Lázaro, um morto. E ele veio dizer que o Evangelho é exatamente a vitória sobre a morte, quando ele ressuscitou Lázaro ao terceiro dia. Isso é o Evangelho, as boas notícias de que ele veio fazer por nós o que nós não podíamos fazer por nós mesmos. Esse é o Evangelho. Na semana passada, vimos também que Jesus se revelou como aquele que é o humilde do Pai. Ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele desceu do alto, estava num lugar de glória e de honra. Ele se esvaziou, entrou no útero de uma mulher. Ele aprendeu os primeiros passos, ele vestiu uma pele humana. Ele caminhou entre nós. Ele então teve contato com várias pessoas. Mas ele decidiu descer ainda mais a posição de servo. E ele lavou os pés dos pecadores. Lavou os pés das pessoas. Dizendo, olha, se você me segue, você está me seguindo para ser o meu servo. Agora o efeito do Evangelho é que se sua vida é minha, o caminho que você deve seguir é o caminho de servir. É o caminho da humildade. É o caminho da entrega. E hoje eu quero andar com você em João capítulo 15. João capítulo 15, que vai dizer algo sobre Jesus, o Evangelho e os seus discípulos. Jesus está à iminência de partir para a cruz. Ele começa a consolar os seus discípulos no capítulo 14, dizendo, eu não os deixarei órfãos. Eu irei, mas eu mandarei o Espírito para ficar com vocês. Os discípulos ficaram tristes.
Eles ficaram sem saber o que fazer. Então Jesus, ele chama a gente a refletir em João capítulo 15, que diz assim, a palavra de Deus. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 17, que diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu vi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me conheceram ou não me escolheram, mas eu os escolhi, para que vocês deem um fruto e fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Jesus, ele introduz a gente no sétimo eu sou. Ele fala: eu sou o pão da vida, em João 6. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o pastor das ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o sétimo eu sou é que eu sou a videira verdadeira. Jesus traz implícito aqui de que existe uma videira que não é verdadeira mais. Naquela época, ainda tinha compreensão de que o povo de Israel era o povo especial. Se alguém quisesse cultuar a Deus, deveria comprar o seu animalzinho, pegar a sua oferta e ir até o templo para adorar a Deus. Eles teriam que pagar os seus votos lá no santuário. Ali havia um sacerdote, vestido com suas vestes. E então o sacerdote pegava aquele animal, cortava o pescoço daquele animal e derramava o sangue. E então a pessoa ia ali para prestar o seu culto a Deus. Havia só um templo em Jerusalém. Toda a nação deveria pelo menos uma vez por ano ir até Jerusalém para cultuar a Deus. Jerusalém, o povo de Israel, era considerado no Antigo Testamento a videira que deveria dar frutos. Por muitas vezes os profetas, os salmos vai dizer que eles eram a videira que deveria dar uvas boas. Que Deus tinha escolhido Israel para frutificar, para que as nações vissem a glória de Deus. Tudo que Israel estava fazendo, seja desde a alimentação, até o vestuário, até o dia de sábado para cultuar, linkado à lei e à criação, tudo tinha a ver eles mostrarem uma glória para o mundo. Todos deveriam ouvir em qualquer nação sobre o Deus de Israel, sair do seu lugar e ir até Israel para ver a glória do Deus de Israel. Muitos povos iam até ali, porque eles eram um povo especial, escolhidos para mostrar a glória da lei,
da vestimenta, de como eles eram organizados. Deus tinha escolhido eles como essa videira maravilhosa. Mas quando Jesus veio, eles não tinham frutos. Jesus um dia simboliza isso, quando ele vai para o templo, ele vê uma figueira que não tinha nenhum fruto. Ele está dizendo que toda a religião tinha fracassado. Tudo estava sendo apenas um ritual externo, que o coração estava longe de Deus. Ele então começa a falar do profeta Jeremias, que profetizou que um dia Deus escreveria a lei no coração do ser humano, que não era mais agora algo escrito em pedras, mas no coração humano. Então quando Jesus diz aos seus discípulos, eu sou a videira verdadeira, ele está dizendo, de agora em diante, vocês não precisem mais naquele templo, vocês não precisam mais ir à nação de Israel, vocês não precisarão mais matar um animalzinho, eu agora sou a videira verdadeira, eu substituo tudo aquilo que era sombra do Antigo Testamento, porque agora eu sou a videira verdadeira. Quem quiser ter vida tem que vir a mim. Quem quiser ser perdoado tem que vir a mim. O caminho do sacerdote que fazia o ritual, agora eu sou o sacerdote que tira o pecado do mundo. Vocês acendiam as lâmpadas no santuário, vocês acendiam lá o candelabro com as 7 pontas, mas agora eu sou a luz que ilumina a humanidade. Eu sou o verdadeiro Deus que veio falar do alto. Agora eu sou a videira verdadeira. E vocês, meus discípulos, vocês são os ramos. Jesus usou essa comparação com esta árvore. Meu pai é o agricultor. Eu sou a videira, disse Jesus. E todos os meus discípulos são os ramos. O ramo não pode ter vida fora da videira. A vida do ramo tem que ser a vida da videira. A seiva que passa pelo ramo não vem dele mesmo, mas vem da videira. Meu pai é o agricultor. Meu pai está de olho em você. Meu pai está querendo fazer muitas coisas em você primeiro. Meu pai quer tirar os excessos. Meu pai vai podar você como o viticultor poda a uva. A videira é a uva. Na uva há muitos excessos. Às vezes ela está tão linda, mas ela não frutifica. Ela tem muitos ramos, e os ramos precisam de muita seiva para sustentar aqueles ramos. É preciso podar para que a seiva se concentre em um ponto e então gere frutos. Meu pai vai podar você, disse Jesus aos seus discípulos naquele dia. Jesus então começa a falar de coisas maravilhosas, porque ele estava indo para a cruz e depois para o alto. Ele queria falar para os seus discípulos o que o Pai esperava de cada um de nós. Como servi-lo depois que ele fosse embora. Não ficaria mais visível na terra. Agora a videira está no céu e os ramos estão conectados na terra para mostrar a glória do seu Pai. Jesus está querendo mostrar essa grandeza. E a ênfase desse texto é sobre dar frutos. O Pai espera que você dê fruto. É nisso que o meu Pai vai ser glorificado. São 4 versículos que falam sobre frutos nesse texto. Veja comigo o versículo 2. Versículo 2 fala algo interessante sobre dar fruto. Diz assim o versículo 2: meu Pai, todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta. E todo ramo que der fruto, Ele vai fazer o quê? Ele vai podar, para que dê mais fruto ainda. A ênfase é no fruto. Meu Pai espera algo de você. Veja o que diz o versículo 4. O versículo 4 também fala sobre os frutos. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto se não permanecer na videira. Vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. O foco do texto é dar fruto. Deus espera que nós demos fruto. Veja o que diz o versículo 5. Fala sobre frutos. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se você permanecer em mim, vocês darão muito fruto. Dará muito fruto. Muito fruto. Veja o que diz também o versículo 8. Fala sobre frutos. Diz assim: meu Pai é glorificado
pelo fato de vocês darem muito fruto. Vamos ler todos juntos esse texto? Versículo 8 todo, vamos lá? Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. A ênfase é no fruto. Deus está dizendo para nós através do Espírito Santo e a boca e a pena do apóstolo João, Deus o Pai espera que todo aquele que está em Cristo frutifique, que não seja infrutífero, que não seja uma vida vazia, que não seja uma vida que não mostre a glória do Pai. Você pega um ramo e você sabe que aquele ramo pertence a uma árvore. E se você conhecer um pouco de botânica, você vai saber exatamente de que árvore pertence aquele ramo. Ele está dizendo, você será conhecido como meu discípulo a partir dos frutos que vocês derem. É pela árvore que se conhece, ou pelos frutos que se conhece a árvore. Amém, gente? É pelos frutos que se conhece a árvore. Não é pelos dons. Não é pela placa da igreja. Não é pelo professar da religião. Não é tanto pelo que nós dizemos, mas por quem nós de fato somos. É os frutos que mostram de que árvore nós somos. De que árvore nós somos. Aqui eu quero destacar 2 princípios. Os verdadeiros discípulos geram frutos espirituais. Ele está dizendo muito claro que existem 2 tipos de ramo. Um ramo que não produz fruto e o ramo que produz. O verdadeiro discípulo produz fruto. Jesus está querendo nos alertar e alertar os seus discípulos da falsidade religiosa, de professar uma fé que não é verdadeira, de professar uma fé que, não, eu sinto que eu sou de Deus, e quem pode dizer que eu não sou? Eu acho que eu sou, então eu sou. Ninguém pode falar que eu não sou. Jesus está querendo nos alertar dessa falsa religião que não produz frutos. Os verdadeiros discípulos produzem frutos espirituais. Espirituais. Tem a ver, a vida de Jesus está dentro de nós, dentro do nosso coração. Sua presença está dentro de nós. Assim como a seiva está dentro dos ramos, Jesus está dentro dos seus discípulos. Veja o que diz o versículo 2. Diz que os discípulos, ou os falsos discípulos, ele corta. Ele poda. Os verdadeiros, ele não tem parte com ele. Aquele que não dá fruto é algo enxertado. É algo falso. Aquele que não dá fruto é como se fosse algo artificial. Não vai produzir. É como uma árvore bonita, mas de plástico. Não tem vida. Jesus está diferenciando que os verdadeiros discípulos produzem frutos. E esses, para dar fruto, Deus vai podar. Deus às vezes poda aquele ramo que não é verdadeiro, para que ele sinta a mão do Senhor. E ele também poda o ramo que é verdadeiro, para que dê mais fruto ainda. A poda é uma coisa incrível. Há uns anos eu viajei para um estado aqui no Brasil, onde tem muitas uvas. E lá eu tive o privilégio de ter uma aula sobre uvas. Foi muito interessante. A pessoa estava levando lá e falou assim, olha que bonito aqui, mas veja essa parreira, como ela é linda. Mas nos ramos, existem uns brotinhos chamados de ladrão. Ali rouba muita seiva. Ali consome muita energia. São muitos brotinhos que parece que vai frutificar muito, mas que no fundo rouba toda a seiva do fruto. É preciso condensar essa seiva. Então eu vou cortar vários pontos desse ramo. Vou podar. Sabe, todo verdadeiro discípulo, Deus poda alguma coisa. Todo verdadeiro discípulo está na tesoura de Deus. Às vezes Deus vai podar os pecados, que são os grandes ladrões da seiva de Deus, que drena a alma. Ou às vezes Deus vai podar coisas boas. Coisas boas que muitas vezes quer substituir em nosso coração a presença dEle.
Mas Deus poda todo aquele que é um ramo verdadeiro, para que dê fruto. Nós não gostamos da poda. Mas não existe frutificação sem poda. Não existe discípulo que Deus não esteja trabalhando nele, moldando a sua vida. Não existe. Às vezes há pessoas que ficam muito tristes quando Deus tira algumas coisas. Deus sabe o que é melhor para a gente. Amém? Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe exatamente o caminho que você precisa percorrer para você cumprir todo o projeto dele. E muitas coisas não podem fazer parte da sua vida e nem da minha vida. Deus precisa podar. A poda de Deus pode doer, mas não vai te prejudicar. Não vai prejudicar a sua vida. Ela vai doer para que a gente sinta que a mão dele está mais perto ainda. A mão do agricultor está muito mais perto da planta. Quando está cortando, está muito próximo dela. Deus está dizendo: você precisa ser podado para dar fruto. Meu compromisso com você não é tanto o seu bem-estar. Meu compromisso com você não é tanto com o seu conforto. Meu compromisso com você não é tanto de dar coisas abundantes, mas vida abundante. E vida abundante é diferente de coisas abundantes. Às vezes coisas abundantes vai roubar a vida abundante, a alegria que vem do alto. Então ele diz: eu não estou tão compromissado com o seu conforto. Eu estou compromissado com a sua produção de frutos. É nisso que o meu Pai é glorificado. É nisso que o meu Pai tem um coração alegre. É você dar fruto. Fruto na vida. A palavra dele, versículo 4, diz assim: permaneçam em mim. Olha o que diz a primeira parte do versículo: permaneçam em mim e eu permanecerei em você. Os verdadeiros discípulos estão permanecendo em Jesus. Eles não têm nada mais importante do que Jesus. Jó uma vez disse: já que tudo foi me tirado, estou tranquilo, Ele sempre foi suficiente para mim. Ele sempre foi suficiente para a minha vida. O verdadeiro discípulo permanece. Diz aí o versículo 4, permanece. Permanece. Se você não permanecer na videira, diz, você não dá fruto. Mas se você permanecer, você dá fruto. Você dá fruto no Senhor. A permanência no Senhor. É assim que você será considerado discípulo de Jesus. Meus queridos, muitas pessoas, elas não permanecem em Jesus. Elas deixam Jesus por qualquer coisa. É um coração quebrado, é um coração dividido. É uma lealdade dividida. Se você não produzir fruto, você não é discípulo de Jesus. Jesus requer fruto de cada um de nós. O versículo 8 diz assim, na palavra do Senhor: meu Pai é glorificado pelo fato de você dar muito fruto. E assim vocês serão meus discípulos. Ou você será um discípulo de Jesus, ou você será uma fraude a partir dos seus frutos. A partir dos frutos que você produz. Pouco importa a igreja que você frequenta se você não der fruto. Que bom que você está aqui. Isso é importante, mas sem fruto. Você pode dizer glória a Deus a noite toda, a vida toda, mas falar glória a Deus é diferente de glorificar a Deus. Meu Pai é glorificado pelo fato de você dar fruto. É nisso que mostra a natureza de quem você é. São os seus frutos, os seus frutos. Nosso fruto testifica o evangelho que nós cremos. É isso que Jesus está falando nesse evangelho. Eu fiz uma obra maravilhosa por você. Eu morri por você. Meu Pai amou o mundo que me deu a você. Eu vim para você que é quebrado em todas as áreas da sua vida.
Jesus teve contato com pessoas quebradas psicologicamente, pessoas quebradas no seu mundo físico, na sua biologia, pessoas quebradas nos seus relacionamentos, pessoas pobres, pessoas aleijadas, pessoas ricas. Mas o evangelho verdadeiro produz fruto em todo tipo de pessoa que crê em Jesus. Todo tipo de pessoa que crê em Jesus. Em segundo lugar, eu quero ver com você alguns frutos que esse texto fala. Porque às vezes fica muito teórico. Que fruto Jesus está falando aqui? Quais são os frutos? Eu saquei pelo menos 5 frutos que Jesus está analisando a nossa vida gradativamente. Que Jesus está inspecionando. Que o pai, o agricultor, está de olho nos ramos. E olha para esse ramo e diz: você não está produzindo frutos, e corta. E joga fora. Pastor, mas eu não estou fora da igreja. A igreja não é a videira verdadeira. A videira verdadeira é Jesus. Pode-se muito bem estar na igreja de Jesus, sem estar na videira que é Jesus. O primeiro fruto que a Bíblia vai falar aí é a oração respondida. A oração respondida, versículo 7. Esse é um fruto que você precisa analisar na sua vida. Deus ouve de fato as suas orações e responde suas orações, ou é uma conversa no vazio? É apenas uma atmosfera religiosa. Versículo 7 diz: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiser, e será concedido. Será concedido. A nossa união com Cristo produz um relacionamento. E relacionamento tem 2 faces. Você ouve Deus por meio da palavra. A palavra dele permanece em você. Ela atinge os seus pensamentos. Ela remodula a sua maneira de pensar. Essas palavras, elas caem nas suas emoções e redirecionam os seus afetos. Redirecionam os amores da sua alma. Agora, tudo mais não é comparado a Jesus que está no centro do seu coração. Também essa palavra redireciona suas ações. Não são ações de obediência. São ações ancoradas por emoções e ancoradas por pensamentos pautados na palavra de Deus. Todo ser está sendo trabalhado por Deus por meio da palavra. Isso é permanecer nele. Toda a estrutura do ramo, a externa, toda aquela parte interna, e por onde toda a seiva passa, precisa ser drenado e precisa ser irrigado pela seiva daquela planta. Senão o ramo seca, cria cascas secas. Então a palavra, ela vai remodelar a gente e diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, então você vai pedir o que você quiser, ou você vai pedir o que quiser, e será concedido. Porque o que você vai querer é exatamente aquilo que a palavra já remodelou em seu coração. Aquilo que você vai pedir não é simplesmente fruto de um coração caído, de paixões carnais. O que você vai pedir já é aquilo que ele trabalhou em seu coração. Por isso que ele vai conceder o que você pedir. Sabe, irmãos, muitas orações de muitas pessoas é uma ofensa a Deus. É pedir coisas que Deus nunca disse. Toda oração conforme a vontade de Deus será concedida. É isso que ele está dizendo. Você pode pedir o que você quiser e eu vou conceder. Porque o que você vai querer, se a minha palavra permanecer em você, você vai querer apenas a minha vontade. E nisso eu me comprometo em responder suas orações. Nisso eu me comprometo a honrar você quando você abrir a sua boca. Esse é o primeiro fruto que nós precisamos ver na nossa vida. Se as nossas orações são frutos de um coração e de uma vida onde a palavra permanece em nós, ou se as nossas orações não têm nada a ver com a palavra de Deus. É simplesmente fruto de um coração vazio. Eu já vi pessoas falar assim: pastor, como eu sou bom de oração, mas eu não gosto de ler a Bíblia. Como? O que você está orando?
Se pedires alguma coisa segundo a minha vontade, eu farei. Como você vai saber a vontade de Deus? O pastor, eu leio muita Bíblia, mas eu não gosto de orar. Como Deus fala tanto com você e você permanece mudo? Quanto mais nós aprendemos, mais nós oramos. Quanto mais nós oramos, mais nós queremos aprender dele. Esse é um fruto. Ele está dizendo assim, é um fruto da oração respondida. É aí que sua vida vai florescer. É aí que o nosso relacionamento vai crescer. É um relacionamento de conversar com ele. Ele fala por meio da palavra. E você fala por meio da oração. Existem as duas linhas de comunicação. Você não fala ao acaso. E quando ele fala, você não fica mudo. Você responde. É uma dinâmica relacional. É esse fruto que ele quer ver nas nossas vidas. Frutos de oração respondida. Orações moldadas pela palavra. Oração que transborda da vida dele em nós. Nós oramos porque transbordamos relacionamento com ele. Não é algo artificial. Você não pode ser um raminho que foi colocado lá pelo pastor. Você não pode ser um raminho que foi colocado lá pela religião, pela placa da igreja. Isso não funciona. Eu já vi pessoas falando assim, pastor, estou muito desanimado. Desanimado? Como desanimado? A vida de Deus não consegue te animar? A vida de Deus, a seiva de Deus, não é capaz de animar a sua vida? É porque talvez tem pessoas que é um ramo enxertado, artificial. Aí precisa o pastor ficar fazendo motivação. Veja que videozinho bonito, chora. Mas a vida continua a mesma. É um ramo que não faz parte da videira. Está entendendo? Diz um amém aí. Segundo lugar, o segundo fruto que ele vai colocar aqui é de o amor obediente. O amor obediente. Esse é o segundo fruto. Está lá no versículo 9. Versículo 9 vai falar desse amor que leva à obediência. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. O Pai me amou. Nós temos um relacionamento perfeito de amor. Eu amei vocês com esse mesmo amor. Eu os amei até o fim. A ponto de entregar minha vida por você. Permaneçam no meu amor. Versículo 10. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e permaneço em seu amor, ou em seu amor, permaneço. A maneira como permanecemos em Jesus, em seu amor, é obedecendo. Não existe cristianismo sem obediência. O amor é o meio pelo qual nós dizemos a Deus, eu te obedeço. O amor não é algo que você simplesmente coloca as suas emoções. O amor não é simplesmente uma decisão. O amor é um fruto espiritual. A gente fala assim, o amor é uma decisão, pastor. O amor é um fruto espiritual. Os frutos do Espírito é amor. Amor. Gálatas 5:22. O amor é um fruto espiritual. Você pode decidir o tanto de vezes que você quiser, mas se Ele, que é o amor, não gerar o amor em você, você será incapaz de amar. E é esse amor que leva à obediência. É esse amor que Ele espera de nós. Ele está dizendo, se você quer que eu te ame, você deve me obedecer. Jesus não está dizendo isso. Assim, eu te amo, mas se você me ama, demonstra isso em obediência. Você não obedece para ser amado. Você obedece porque você o ama. Você o quer. Não existe vida sem obediência. Jesus
ama cada um de nós. Jesus, Ele quer frutos, quer que você se dedique em frutos, porque Ele quer que você prove o seu amor a Ele, quer que você prove que você dedique a Ele. O discípulo que não obedece, não é discípulo. O discípulo que não obedece, não ama Jesus, não ama a videira. Não importa quanto pulo você dê, o quanto você cante, pregue, seja uma pessoa interessante. O discípulo que não ama, não é discípulo de Jesus. O discípulo que não obedece, não é discípulo de Jesus. Porque você fica me dizendo, Senhor, Senhor, se você não faz o que eu mando. Vira para o seu irmão aí, fala assim, vamos obedecer Jesus. Fala com ele aí. Fala com ele aí, gente, vamos obedecer Jesus, irmão. Acorda ele aí. Vamos obedecer. Obedecer Jesus. Certa vez Jesus reuniu seus discípulos. Ele diz assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, depois do Filho e do Espírito Santo. E ensine-os a guardar, a obedecer a tudo que eu ensinei. E eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Como é que se faz discípulos? Indo, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer. Pergunta o seu vizinho aí, quem te ensina a obedecer? Pergunta aí. Quem te ensina a obedecer? Porque o pastor da igreja só te ensina. Eu apenas ensino você. Mas Jesus não mandou ensinar. Ele mandou ensinar a obedecer. Eu ensino. Mas Jesus mandou ensinar a obedecer. Pastor, é Deus que ensina a obedecer. Não. Deus não. Tire Deus disso. Jesus reuniu os seus discípulos e disse assim: vão, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinem a obedecer. Deus não. Ele deu essa ordem aos seus discípulos para ensinar a obedecer. Pergunta ao seu vizinho de novo aí, quem te ensina a obedecer? Pergunta aí. O reino de Deus é o reino da obediência. Nós vivemos numa cultura que o mais importante é o quanto você sabe, mas no reino de Deus é o quanto você obedece em amor a Deus. Fazer discípulos é exatamente você ensinar a pessoa a obedecer. Nós padecemos não é porque nós não sabemos, nós padecemos é porque não obedecemos. Não obedecemos. O terceiro fruto que ele vai falar aí é obediência. Obediência em amor. O verdadeiro discípulo obedece. O verdadeiro discípulo tem o coração voltado para a obediência. A obediência não ganha o amor, mas a obediência é a evidência de que você o ama. Do que você o ama. Isso é a obediência. A obediência. Em terceiro lugar, o terceiro fruto que ele vai mostrar aqui para a gente é o fruto da alegria inesgotável. Da alegria inesgotável, versículo 11. A alegria inesgotável. Diz assim: tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O discípulo se alegra em Jesus. O discípulo se alegra na videira verdadeira. O discípulo, ele não está se enchendo de coisas ou de sonhos para se alegrar. Jesus já é a fonte da alegria no seu coração. Amém, irmãos? Ele diz assim lá no Antigo Testamento: a alegria do Senhor é a nossa força. Porque o fruto do Espírito, Gálatas 5:22 diz: o fruto do Espírito é amor, o segundo é alegria. Alegria é um fruto espiritual. Quanto mais cheio da seiva que é Jesus, mais alegre você se tornará, independente das circunstâncias. Ainda que a figueira não floresça, não haja vide na videira, ou sei lá o que, ainda que o bezerro não dê os seus frutos lá, o seu bezerrinho, ainda que a videira não dê os seus frutos,
eu mesmo assim me alegrarei no Senhor. É uma alegria incircunstancial. Nós já aprendemos no Ocidente que quanto mais coisas não é garantia de alegria. Não é garantia de uma vida cheia de satisfação. É um fruto espiritual. É esse fruto que ele diz assim: se você não se alegrar em mim, o seu coração não é voltado para mim. Se você não me obedecer em amor, o seu coração não é voltado para mim. É o fruto. Fruto da alegria. Tem gente que fala assim: ai pastor, quando eu casar, eu serei feliz. Aí casa e descobre que não tem a ver com o casamento. Quando eu for promovido, aí sim eu conseguirei. E aí você é promovido e você também descobre que não acontece. Quando eu chegar lá na minha aposentadoria, eu terei tempo para Deus, eu serei muito feliz e dedicado. E aí descobre que a vida não é bem assim. É um fruto do Espírito, é um fruto que Deus espera de nós. O verdadeiro discípulo se alegra em Deus, o seu Salvador. O que você precisa para estar feliz, irmão? Pergunta aí ao seu vizinho aí. O que você precisa para estar feliz? O que você precisa? Pergunta aí, você tem Jesus? Pergunta, você tem Jesus? É claro que você não vai ficar dando risada para lá e para cá toda hora. É claro que em alguns momentos da vida você vai ter certos abalos nessa vida, mas isso não quer dizer que vai roubar a sua alegria, porque Jesus jamais pode ser tirado de você. Uma coisa são os abatimentos externos, temores internos, mas isso não abalava o apóstolo Paulo. Ele se alegrava no Senhor. Ele se alegrava no Senhor. Ele disse assim: minha alegria tem que ser o Senhor. O Senhor. Em quarto lugar, o quarto fruto é o amor sacrificial. O primeiro é a oração respondida. O segundo é o amor obediente. O terceiro é uma alegria inesgotável. O quarto é amor sacrificial. Diz o versículo 12: se você não produzir esses frutos, você não tem parte com Jesus. Se você não produzir oração respondida, se você não tiver um amor obediente, se você não tiver alegria inesgotável, então você não tem Jesus. Você é um ramo que será cortado e jogado fora. Se você tem um pouco disso, Ele vai podar você para que você dê mais fruto ainda. E o quarto é o amor sacrificial. Versículo 12 diz, todos juntos, vamos lá? O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Que padrão impossível de amor. Como Ele nos amou. Foi como Ele nos amou. Existe o mandamento da lei: ame o seu próximo como a si mesmo. A régua do amor ao próximo é a gente mesmo. Mas Jesus está dizendo para os seus discípulos, os 11 que estavam ali: mas entre vocês, a regra não é amar como você se ama. Entre vocês, a regra é como eu os amei. Como eu os amei. Jesus faz uma distinção muito clara. Os seus irmãos devem amar você, e você deve amar os seus irmãos como Jesus nos amou. Ele se entregou por nós quando nós não merecíamos. Às vezes há pessoas que não estão vinculadas à igreja, não estão vinculadas a Jesus, e quer um amor sacrificial sobre elas. É o velho dilema desse tempo, né? A gente não quer instituição, a gente não quer compromisso, porque amarra a gente, tira um pouco da liberdade da gente. Mas se a gente começa a ver uma certa liberdade, quando as coisas dão erradas, a gente diz: tá vendo, o pessoal da igreja não tem amor. Tá vendo como vocês não têm amor? Mas Jesus está dizendo que os discípulos, eles devem amar uns aos outros. Eles estão juntos. Eles estão compartilhando a vida.
Eles estão juntos, assim como Jesus os amou até o fim, eles vão amar um ao outro até o fim. Eles estão juntos, compartilhando a vida. Esse versículo é um amor sacrificial, como eu vos amei. Versículo 13 diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Não é um amor romântico, erótico, é um amor sacrificial, que você deve dar aos seus irmãos a fé. É um amor que você deve morrer pelos seus irmãos, se entregar pelos seus irmãos, porque vocês agora fazem parte da mesma videira. Vocês são ramos que se doam uns aos outros, que é preciso às vezes abrir mão de alguma coisa valiosa para que o outro tenha. Isso é amor. É se fazer pobre, mas enriquecendo a muitos, como fez Jesus. Isso é o verdadeiro amor. Isso é o amor que nós queremos estabelecer nessa igreja. Cada um vivendo o amor de Cristo Jesus. Você deve dar a vida pelos seus irmãos. Esse é o fruto que Ele espera de você. Ele não espera de você fazer parte de uma comunidade de fé com um coração egoísta, de eu tenho que ser amado, ninguém me ama, ninguém me visita, ninguém me quer, ninguém faz nada por mim. O Evangelho não é isso. O Evangelho é doação, independente do que o outro vai fazer. Nós fazemos porque nós somos assim. Amor não tem a ver com o que o outro vai dar, com o que o outro vai responder. Tem a ver com quem nós somos. Nós somos. Tem gente que fala assim: pastor, cansei de ser bonzinho. É porque não era verdade então o que você fazia. Você cansou de uma coisa? Então você não era isso. Essas falsidades, cedo ou tarde, expõem o nosso coração. Expõem o nosso coração. Devemos amar porque isso é o nosso coração, independente do que a pessoa faça. É esse amor que Ele quer de nós. E quinto e último lugar, o quinto fruto tem a ver com vidas transformadas. O fruto não tem a ver com o próprio ramo. O fruto beneficia outras pessoas. Jesus falou muitas vezes que precisamos dar frutos, precisamos crescer para glorificar o Pai. Ele vai dizer muitas vezes de que nós devemos ser um tipo de pessoa, ter um tipo de amor sacrificial, oração respondida, obediência radical a Ele. Precisamos orar, precisamos ser um tipo de pessoa que ama radicalmente, mas nós precisamos também servir. Servir falando dEle. Os ramos estão na terra porque Deus tem um trabalho nessa terra. Deus tem um trabalho nessa terra. A videira é Jesus, mas nós somos os ramos. Nós expomos Jesus no mundo. Nós mostramos ao mundo que a beleza de Cristo em nós, uma alegria inesgotável. Quando o mundo fala assim, nós não temos como ter alegria, nós falamos, temos alegria independente das circunstâncias. Quando o mundo está falando sobre amor, nós falamos assim, nós somos o amor porque Ele está em nós. O mundo vai falar de religião, nós vamos falar de relacionamento. Mas nós precisamos, além de ser um tipo de pessoa, ter um tipo de obra. Expor Jesus para as pessoas. João capítulo 20, versículo 21. Estou chegando ao final. João capítulo 20, versículo 21. Vai falar sobre a obra de Jesus. Diz assim esse texto. João capítulo 20, versículo 21 diz que novamente Jesus disse: Pai seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Deus amou o mundo de tal maneira que deu a única solução para nos salvar da condenação. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou a luz ao mundo, que é Jesus. Jesus fez toda uma obra maravilhosa. Jesus reuniu os seus discípulos e diz: assim como o Pai me enviou para ser a solução das pessoas quebradas, eu envio vocês. Eu envio vocês. Todo crente é um enviado. Todo crente é um missionário. Todo crente está na terra como os ramos para impactar as vidas.
para ser um missionário de Deus, para buscar as pessoas, para ir às pessoas e mostrar um tipo de pessoa, uma nova vida que essas pessoas não têm. Todo crente é um enviado. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. O Pai me enviou e me fez a videira. Agora eu envio os ramos sobre a terra. Os ramos que vão de nações em nações, lugares, becos, valados, trevas, lugares de morte. E ali brilha um novo tipo de vida. Um novo tipo de realidade. Somos nós nesse mundo. Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, versículo 10. Vai dizer de que se nós somos salvos, nós temos que nos preocupar em dar frutos para as pessoas. Diz lá em Lucas capítulo 19, versículo 10, diz assim, a palavra de Deus. Lucas capítulo 19, versículo 10. Diz assim, novamente Jesus diz, Pai seja com vocês. Está em João ainda. Lucas capítulo 19, versículo 10, diz assim a palavra de Deus. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa foi a obra que Jesus fez. O Pai enviou para Ele buscar e salvar os perdidos. E o que nós devemos fazer? Ele nos enviou para fazer o mesmo. Buscar e salvar os perdidos. O fruto da salvação. Precisamos assumir o nosso lugar na transformação das vidas. Cada vida transformada, cada pessoa salva é um fruto para a glória de Deus. É uma pessoa que deixou de cultuar nas trevas e veio para a luz. Saiu do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Saiu da perdição para a salvação. Esse é o fruto que Jesus espera de nós. Lucas capítulo 19, versículo 10, diz, o Pai me enviou, eu os envio, e eu fui enviado para buscar e salvar os perdidos. Buscar e salvar os perdidos. Você precisa dar fruto. Lá em João capítulo 15, que nós lemos, vai dizer, olha, meu Pai quer frutos. Meu Pai quer isso de você. Meu Pai quer que você frutifique. Que você tenha uma vida que mostre algo diferente. Meu Pai quer que você fale dele. Meu Pai quer que você busque o perdido. Meu Pai fez de você um missionário, uma vida transformada e uma mensagem abençoadora. Meu Pai fez isso com você. Meu Pai investiu em você. Meu Pai está disposto a encher você com esse brilho dessa vida. Meu Pai fez isso em você. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Meu Pai quer que você frutifique. Meu Pai é um agricultor. Meu Pai está investindo em você. Meu Pai está zelando por você. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Meu Pai está com a tesoura na mão, um coração amoroso. Ele quer ver frutos em você. Eu me recuso a passar anos numa igreja e não brilhar a glória de Deus. Anos e não ver orações respondidas, não ver um amor sacrificial no meu coração, não me alegrar mais e mais em Deus. Eu me recuso a viver uma religião. Eu quero viver um relacionamento. Os ramos na videira. Aquele ramo, aquele galho fincado na videira, sugando do alto aquela vida, aquela seiva, aqueles nutrientes. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero. Eu não quero só ter folhas. Eu não quero ser só aparência de religião. Eu não quero só visitar uma igreja ou fazer parte de uma igreja. Tudo isso é muito bom. Tudo isso é bom. É bom estar aqui. É bom. Mas meu Pai, disse Jesus, quer que você frutifique. Permaneçam em mim. Pastor, como eu sei que eu permaneço em Jesus? Se você der fruto.
você permanece nele. Os frutos mostram quem você é. O seu relacionamento de oração, o seu amor obediente. Eu digo a você, obedeça em amor. Mas se você não tiver amor para obedecer, obedeça nem que seja na tristeza. É melhor ser um obediente triste do que um desobediente alegre. Viva para Deus. Viva para o Senhor. Assim como o Pai me enviou, eu estive com vocês. Você não precisa mais ir em Jerusalém. Você não precisa mais em Israel para ver a videira verdadeira. Jesus é a videira verdadeira. Jesus, quando nós cantamos aqui, Jesus, Jesus, a grande alegria da minha alma. O apóstolo Pedro disse, ele é uma alegria indizível. É uma alegria que o meu peito não aguenta tanto de quanto ele me faz feliz e alegre. Cedo ou tarde nós descobriremos de que só precisávamos dele para sermos felizes e alegres. Jesus, Jesus, Jesus. Amor obediente, alegria inesgotável, amor sacrificial. O quanto você está disposto a viver pelos seus irmãos? A viver pelos seus irmãos, a se doar aos seus irmãos. Sabe, eu digo uma coisa para você, às vezes eu fico muito feliz lá em casa. Às vezes eu vou dormir com lágrimas nos olhos, de alegria. Quando eu prego essa mensagem, não é uma exortação, não estamos numa série, mas eu fico muito alegre, porque às vezes dá 10, 11 horas da noite, meia-noite, e eu vejo tantas fotozinhas caindo no meu celular, nos grupos de WhatsApp, mostrando irmãos felizes, um na casa do outro, nas células, amando, se dedicando um ao outro. Por mais que seja uma coisa tão simples, mas eu fico tão feliz, porque eu sonhei um dia viver numa igreja e que mesmo nas nossas imperfeições a gente estivesse juntos. E quando eu vejo as nossas células, eu vejo isso. Eu vejo irmãos que vão à casa do outro, tá lá, compartilha um pouco, sai do serviço correndo, às vezes tristes, com muitas demandas, mas ali eles partem o pão, eles oram, eles veem a face um do outro e sabem que são peregrinos que vão para o mesmo lugar, porque estarão juntos até depois do fim. Até depois do fim nós estaremos juntos, porque estaremos no mesmo céu com o nosso Pai Celestial. Fico muito feliz. Eu fico muito feliz. Os irmãos em algumas células lendo a palavra. Eu vejo algumas células colocando objetivos. Vamos ler tal livro, vamos ler tal livro. E eles leem, eles postam. Eu fico nos grupos assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. Colocam uns gráficos lá de marcar quem leu. A palavra de Deus permanecendo em nós. Nós estamos permanecendo na palavra. E a gente compartilhando a palavra. Eu sei que é um movimento tímido ainda e tênue, mas é a semente de que estamos nele e ele está em nós. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Eu dou graças a Deus por essa igreja. Eu dou graças a Deus. Dou graças a Deus. Você pode dar graças a Deus por cada irmão. Graças a Deus. Mas eu quero, antes de terminar, que projete aqui João 20, 21. Se for possível, João 20, 21. Eu sei que Deus está fazendo uma grande obra em nosso coração. Uma grande obra. Cada um de vocês que estão aqui, Deus está fazendo uma obra no seu coração. Deus
investiu em mim desde o ventre da minha mãe. Salmo 139 diz que eu ainda era um embrião no ventre da minha mãe. Deus já investiu em mim. Eu me recuso a viver longe do projeto de Deus. Eu quero desafiar você a dar muito fruto. Ser o tipo de pessoa que a Bíblia diz que você deve ser. Não fique cobrando tanto o seu esposo, a sua esposa. Diga a ele ou a ela: produza frutos. Produza frutos. Deixa o Espírito Santo produzir frutos em você. Deixa a palavra de Deus permanecer em você. Ele ou ela vai ser transformado de dentro para fora. Vai haver de dentro para fora um florescer de uma árvore plantada ao ribeiro de águas que dá frutos. Mas nós queremos mais, irmãos. Eu vejo tantas pessoas apenas religiosas nesse mundo, pessoas perdidas. Mas vamos ler todos juntos esse texto? Todos juntos, vamos lá? Novamente Jesus disse: Pai seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio. Você é um enviado de Deus. Amanhã lá no seu serviço, lembre, eu sou enviado de Deus para essas pessoas. Quando você estiver com alguém tomando um café, trabalhando com uma pessoa, atendendo uma pessoa, estudando na escola com seus amiguinhos, você é um enviado de Deus, você é um missionário, você é uma missionária. Deus quer que aquelas pessoas sejam frutos para a glória dele. Então escolha um momento e comece a orar por essas pessoas. Comece a falar de Jesus. Você vai ver que a vergonha que você tinha de falar vai embora. Você vai ver que tudo que elas precisavam era que você simplesmente falasse. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar. Faça um compromisso com Deus. Faça um compromisso com Deus. Deus, eu quero frutos. Deus, eu quero ver as minhas orações respondidas, Deus. Eu quero que a minha mente, as minhas emoções e as minhas ações sejam remodeladas pela Tua palavra. E quando eu abrir a boca, seja uma dimensão do que haja e haja aquilo. Porque a Tua vontade e a minha vontade seja a mesma coisa. Já não vivo mais eu, Senhor, mas o Senhor vive em mim. E agora, a vida que eu vivo no corpo, vivo lá pela fé no Filho de Deus que se amou e se entregou por mim. Eu já não tenho para onde ir, Senhor. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Só Tu alimenta a minha alma. O pão físico não é suficiente, mas as Tuas palavras, é as palavras que é pão da alma. Se deleite nele, permaneça na palavra dele. Veja suas orações respondidas. Tenha um amor obediente a ele. Faça um compromisso, Deus, eu largo mão de tudo que Te desagrada. Dá-me alegria, Senhor, em obedecer. Dá-me alegria a obedecer. O Teu reino é um reino de obediência, Senhor. Faça essa oração, Senhor. Deixe aquilo que está te afastando de Deus. Deixe aquilo que está entupindo a seiva de Deus passar pela sua vida. Talvez você tentou substituir a alegria de Deus no seu coração com alguma outra coisa. Isso não vai dar certo, isso é artificial. Ele quer te dar alegria plena. Peça isso a Ele. Faça, Espírito Santo, faça nascer uma alegria nova no meu coração. Talvez você entrou aqui e está totalmente drenado, seco, deserto, que não tem nenhum tipo de vida. Mas se a alegria do Senhor nascer na sua vida, você vai ter uma nova realidade. Mas talvez você entrou aqui e sabe o que muitas vezes você tem feito? Desprezado Jesus. Não existe coisa pior do que o desprezo a quem nos ama. Se você já amou alguém, você foi desprezado, você sabe. Jesus ama, mas muitas vezes você tem o desprezado. Desprezo por Ele.
a videira. Se você está desprezando Jesus, a videira, a gente chama na nossa cultura de afastado, desviado. Se você está fazendo isso, desprezando a videira, eu quero que você faça uma oração, Senhor. Eu não vou chamar você aqui à frente, eu quero que você faça um compromisso com o Senhor. Senhor Jesus, eu não quero mais te desprezar. Senhor Jesus, eu não quero mais te desprezar. Muitos amores eu procurei, Jesus. Muitas alegrias eu fui atrás. Mas nenhuma delas satisfaz o meu coração, Jesus. Então eu volto para Ti. Eu volto para Ti, Jesus. Eu quero que você faça um compromisso, irmão, de orar por aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Você é um missionário. Você é uma missionária. Essa igreja não é só para você ser um tipo de pessoa. É para você ser missionário de Deus no mundo. Deus recrutou você. Seja um missionário. Não tenha medo de falar. Não tenha medo de falar. Mesmo que te despreze, não desprezam você, desprezam Cristo. Não tenha medo de falar. Chame as pessoas para conversar com elas e fale de Jesus. Fale de Jesus. Senhor Deus, obrigado por essa noite, pela sua palavra. Que o Senhor livre o diabo de roubar essa semente do nosso coração. Nós repreendemos todo o mal e nós damos ao Senhor o nosso coração como terra fértil, para que frutifique a tua palavra. Tire toda a ansiedade do nosso coração, para que a gente possa viver somente para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor?